espírita segue o seu rumo. Passamos agora pelo processo do censo, esperamos que esses resultados sejam divulgados. Eu acredito que os espíritas devem estar com 3 a 4%. Quando eu falo 3 a 4%, 4% estourando. Seriam aqueles que se auto-identificam, né, se denominam assim mesmo, se identificam como espíritas. Ainda é um grupo bastante significativo dentro da sociedade. A população brasileira tem em torno de 215 milhões de habitantes, é um número significativo, mas ainda é um corpo minoritário da nossa sociedade. Então, em um certo sentido, a gente ainda está naquele processo de construir centros, construir unidades, instituições para o funcionamento básico, para que cada cidade, principalmente as menores, tenham pelo menos uma casa espírita, para que as cidades maiores tenham uma casa espírita, pelo menos nas principais regiões, uma por região ou por bairro grande. Então, a gente ainda está num trabalho de constituição dessa estrutura física. Por outro lado, a questão virtual tem quebrado um pouco isso, porque virtualmente a pessoa pode estar conectada e mesmo tendo uma participação atuante num determinado centro espírita, numa determinada comunidade, mesmo estando bastante distante fisicamente. Então, nós estamos nesse cenário. O movimento espírita cresce numericamente, teve o impacto da pandemia, estamos numa recuperação do encontro físico, mas de uma forma já estabelecendo como uma coisa comum a vivência do centro espírita virtual. Agora, eu diria que nós temos muito trabalho a ser feito. Muito trabalho. Esse número 3 a 4% é os que se identificam como espíritas. Eu não estou falando de lideranças, de pessoas mais atuantes, que estão comprometidas com a divulgação da mensagem de uma forma mais efetiva. Os que se identificam como espíritas. E o nível de compreensão doutrinária é muito variado, o nível de compromisso é muito variado. Uma questão dentro dessa discussão que surge é uma questão bastante decantada no movimento espírita, que é a transição para o mundo de regeneração. A famosa transição planetária, transição para a situação de mundos regeneradores, o nosso mundo, que, como nós sabemos, ainda é de provas e expiações. E, nesse sentido, a gente tem que tomar um certo cuidado. Às vezes a gente está muito preocupado com a transição planetária e a nossa casa espírita não tem transição entre gerações. Os mais velhos, às vezes, estão desencarnando ou estão parando de frequentar, pelo menos de forma presencial, por uma impossibilidade até física, e você não vê uma sucessão de gerações. Você não vê um trabalho consolidado de evangelização e mocidade. Há cidades e centros com um trabalho de evangelização e mocidade muito sólido. Há outras cidades sem um investimento nesse trabalho. E sem uma renovação natural dos confrades. Então, às vezes a gente fica muito preocupado com a tão decantada regeneração, ou transição para a regeneração, e às vezes a nossa casa espírita não está tendo nem um preparo mínimo de novas gerações para sustentar o centro no futuro. Então é necessário que a gente tenha essa percepção da nossa realidade. A transição vai ocorrer naturalmente como reflexo da transformação dos espíritos para melhor. E, obviamente, o espiritismo contribui muito nesse processo. Mas nós ainda estamos num trabalho lento e gradual de consolidação das conquistas. Do ponto de vista doutrinário, você levantou esse problema também, do ponto de vista doutrinário, a meu ver, é necessário que a gente fortaleça os grupos de estudo em diferentes setores da discussão doutrinária, né? As casas espíritas não podem ficar só estudando o Evangelho e, principalmente, não podem ter palestras que só contemplem a autoajuda. Tem que ter discussões doutrinárias sólidas sobre vários setores do conhecimento espírita, sobre vários itens, sobre vários dos princípios básicos, e trazer contribuições significativas com discussões sólidas com base na obra de Allan Kardec, mas também com base em obras subsidiárias, as clássicas e as mais novas, que possam trazer enriquecimentos para os próprios confrades da direção e aqueles que frequentam a casa.
Então, acho que nós estamos numa fase de uma certa incerteza, tanto para o futuro da humanidade, como para o próprio futuro do movimento espírita em si mesmo. E até do movimento espiritualista, que em algumas áreas avança muito, em outras nem tanto. Então, acredito que, no momento, nós precisamos recuperar ainda, fazer o dever de casa na recuperação pós-pandêmica e tentar consolidar essa dupla função, o movimento presencial e o movimento virtual, com uma preocupação especial em relação aos mais jovens, que são a sucessão das casas espíritas, para o crescimento das casas espíritas, para que aquelas casas espíritas não morram. Porque, em muitos casos, os dirigentes, os mais velhos, desencarnam e a casa espírita fecha as portas porque não tem quem toque o centro, o que é lamentável. Então, precisamos ter essa preocupação, às vezes até em primeiro lugar, do que a preocupação com a transição planetária, porque eu fico com a opinião de Chico Xavier no Pinga Fogo, em que ele diz que não sabemos se no início, em meados ou no fim do terceiro milênio. Então temos 1000 anos ainda pela frente, é muito tempo, e há um trabalho bastante emergencial para esse início do século, tanto na humanidade como um todo, como para o movimento espírita, que passou por umas transições difíceis e tivemos a desencarnação de importantes lideranças também. Só na pandemia, desencarnou a Sueli Calda Schubert, Francisco Cajazeiras, o próprio Simonetti tinha desencarnado um pouquinho antes. Então, grandes nomes do movimento espírita deixaram o nosso convívio físico. Sabemos que estão conosco trabalhando, mas precisamos nos preocupar com essa recuperação pós-pandêmica.